Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião dominical do Centro Espírita Irmã Catarina. Que Deus nos abençoe e que tenhamos todos uma noite maravilhosa, cheia de bons ensinamentos e cheia de boas energias. Comigo aqui, na reunião de hoje, nós estamos recebendo a Renata Fabiani, a quem eu vou pedir que dê seu boa noite, por favor. Olá, boa noite, muito bom estar com todos vocês. A Márcia Cristina Vieira Ramos. Boa noite, é uma alegria estar aqui hoje com vocês. José Henrique Rubo. Boa noite a todos, muito bom estar com todos vocês. Boa noite, Osmar, boa noite, Edgar, Renata e Márcia. E, para nossa grande alegria, para o nosso grande prazer, estamos recebendo o nosso amigo Edgar Miguel. Boa noite, Edgar, seja bem-vindo. Boa noite, amigos, a todos que estão conosco, vocês. Olha, nem consigo dizer da alegria de estar aqui, viu? Aquece o coração estar entre amigos, conversando sobre alguma coisa que venha nos enriquecer e nos dar rumos na nossa vida. Muito obrigado. Obrigado a você por ter aceito o convite, Edgar. E como todas as noites, nós começamos nossa reunião com uma prece. E eu queria convidar, então, os nossos amigos a me acompanharem nessa prece de abertura de hoje. Elevando os pensamentos a Deus, pedindo a Deus a proteção que nunca nos falta, elevando o pensamento a Jesus, nosso irmão, nosso amigo, nosso mestre, elevando os pensamentos à Mãe Catarina, nossa protetora, a madrinha espiritual dessa casa, e dizendo a Deus, Criador de todas as coisas que existem, rogando a Ele que com a sua bondade nos permita ter uma noite de paz e harmonia na companhia dos nossos amigos, nossos familiares. Recorremos à bondade de Deus e à sabedoria dele para que envie os espíritos benfeitores às nossas residências e que eles encontrem abrigo e sintonia com os nossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, diante das nossas fraquezas e medos, porque ainda somos aprendizes nessas questões espirituais. E ensina-nos sempre a seguir o caminho do bem e da evolução moral, a fim de que jamais possamos nos afastar do vosso imenso amor. E que assim seja. Assim seja. Meus amigos, como a gente faz costumeiramente na nossa reunião dominical, a gente, depois da prece, sempre tem a leitura de um livro com um pequeno comentário sobre o mesmo. Hoje, quem vai fazer a leitura é a nossa irmã Márcia. Márcia, por favor. Hoje a leitura é a lição 42 do livro Vinha de Luz, Afirmação e Ação. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo e, com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo e, quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação da sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai naturalmente guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Que puxão de orelha, né? Bom, nós gostamos de nos gabar
ficamos envaidecidos por nos acharmos bons cristãos, porque somos frequentadores assíduos da casa espírita, da igreja, do templo, enfim, cada um com a sua fé. E também porque fazemos as nossas orações diariamente, até nos ajoelhamos às vezes. Mas quantos não saem do centro espírita, depois de tomar um passe, ou do templo, ou da igreja, enfim, e voltam para casa com o coração endurecido nas relações familiares? E aí eu pergunto, será que nós temos colocado em prática esses ensinamentos cristãos? Nós temos amado ao próximo como a nós mesmos? Temos perdoado? Temos sido pacientes? Temos respeitado as opiniões que divergem da nossa? Temos socorrido os necessitados? E com que frequência nós estamos fazendo isso? Porque tem pessoas que ajudam, que fazem uma coisa boa uma vez na vida e acham que isso já está valendo por 5 encarnações seguintes, não precisam fazer mais. Bom, e aí, né, a gente tem que colher os frutos da nossa indiferença, da nossa ociosidade, e geralmente esses frutos eles têm um sabor amargo. E aí, numa tentativa de mostrar resiliência, até submissão, nós afirmamos que foi feita a vontade de Deus. Ah, Deus quis assim. E eu fico pensando, será que Deus quer que os seus filhos eles sejam infelizes, sofram? Se nós, que somos seres imperfeitos ainda, queremos o melhor para os nossos filhos, o que dirá Deus, que é puro amor? Ele também quer que nós sejamos felizes muito mais do que nós mesmos queremos. E é por isso que ele estabeleceu leis perfeitas que regem o universo, na qual nós estamos inseridos. E, portanto, respondemos a essas leis. E entre elas tem a lei de causa e efeito. Não tem o ditado que diz quem planta vento colhe tempestade? Pois é, nós somos os únicos responsáveis pelos nossos sucessos ou fracassos. Porque todos os propósitos, todos os desígnios de Deus para nós, os seus filhos amados, é para que nós alcancemos a felicidade plena o mais rápido possível. Assim sendo, como somos um movimento da vontade divina, a nossa jornada segue para que o cumprimento dessas leis nos mantenham no fluxo da nossa evolução. E é isso, pessoal. Passo agora para o Osmar. Excelente, Márcio. Como sempre, uma ótima leitura e uma excelente explicação também. Bom, pessoal, eu acho que vocês estão aqui ansiosos para ouvir o Edgar. Nosso tema de hoje é ressignificando o perdão. Esse tema faz parte do livro do Edgar, Permita que eu fale ao seu coração. Mais especificamente, ele é o capítulo que está aqui na página 88. Edgar, você pode falar um pouquinho para nós sobre o perdão, ou ressignificando o perdão, antes que a gente comece as perguntas? Sim, claro, claro. O perdão, ele é normalmente considerado como sendo um dever. E eu acho que ele é um direito. Ele, antes de tudo, é um direito que nós temos. O direito de dar o perdão. A questão de ressignificar o perdão bate exatamente nesse ponto. Parece que a gente considera o perdão como sendo uma dádiva, um tesouro precioso que eu darei apenas a alguns. E que darei por ser magnânimo, e darei porque meu coração é bondoso. Não. Eu acho que não é bem assim. Ou também, talvez não seja exatamente essa a melhor forma de pensá-lo. O perdão, já que ele me liberta, quando eu o ofereço, quando eu o declaro, quando eu consigo tê-lo, tanto quando perdoo o outro, quando me perdoo, no auto-perdão, entendo que ele precisa ser ressignificado porque ele é a minha libertação. Por isso é um direito. Ele me liberta de um conjunto de sentimentos que me trazem dor, mágoa, sofrimento. O perdão fala de um reposicionamento que nós temos o direito de ter em benefício da nossa própria felicidade. Ele faz bem a quem o recebe? Sim. Mas não retira nenhuma consequência de quem o recebe. Nenhuma consequência. Ele nem educa quem o recebe.
porque quem o recebe precisa fazer um movimento de transformação interior para que consiga entender por que fez o que fez, o erro que fez, e o que tem que fazer daqui para frente para não se envolver mais naquele ponto ainda em que ele não está educado. Então, insisto, apesar do perdão ser benéfico a quem o recebe, ele é infinitamente curativo para quem o dá. Por isso é um direito. Por isso ele faz parte do caminho da felicidade. O perdão não pode ser considerado como sendo para poucos, né? Algo caro que você ousa dizer, não, eu não dou porque o outro não merece. Não é essa a questão. O outro, de fato, talvez nessa ótica não mereça mesmo, e por isso precisa tanto. Mas antes dele, eu preciso. Por isso, ele é um direito. O direito que eu tenho de me autolibertar, né? E para encerrar essa breve introdução, há mais de 35 anos, eu ouço uma poesia, posso dizer assim, que o Chico, está na voz do Chico, é uma poesia de Maria Dolores, está no livro Antologia da Espiritualidade, pelo Emmanuel, e eu não vou dizê-la inteira, porque ela é um pouco longa, mas o começo já ressalta o tom que a gente precisa ter em relação ao perdão. E ela diz assim: não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo o que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Então o perdão, ele é talvez uma das mais importantes ferramentas que a gente tem à nossa disposição para que a gente se liberte de um sem número de dores, de sofrimento, que nós mesmos mantemos dentro de nós e que não tem absolutamente nada a ver com o que o outro fez. Nada a ver. Tem a ver exclusivamente comigo mesmo. É isso, Osmar. Não estamos te ouvindo, Osmar. Acho que é seu microfone. Desculpe, eu não tenho muita habilidade com isso aqui, nunca fiz nada. Imagina, tá ótimo. Não, sua explicação foi excelente, Edgar. Eu acho que a gente já começou muito bem. A palavra ressignificando, tem um entendimento diferente para você? Para mim? Sim. Ressignificando, entendo, significa significar de forma diferente. É ter um sentido diferente do que eu tenho hoje. E isso é extremamente importante, só a palavra em si, porque ela precisa ser expandida a tudo, né? Porque eu preciso me perguntar o que eu entendo como significado de quase tudo que entendo. Tá bom? Tá ótimo. Só para deixar claro para todos que estão nos ouvindo agora. Nós vamos fazer as perguntas, então, agora, gente, e fazemos por ordem alfabética. Começamos, então, com o Zé Rubo. José, por favor. Opa, beleza, ótimo. Acho que é a primeira vez que eu começo, então vamos lá. Vamos aquecer aqui para a gente poder pegar e extrair o máximo possível do Edgar Miguel. Vamos explorar o Edgar Miguel hoje. Né? Não, vai conseguir, claro. Achei excelente a sua introdução, porque ela acabou abordando as perguntas que eu ia fazer, o que eu vou fazer para você, né? E eu me preparei para fazer essas perguntas, buscando questões que pudessem ser de uso prático para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Todos nós, assim. Então, o tema do perdão realmente é muito extenso,
mas vamos tentar focar nesses aspectos que eu estou chamando de práticos. O perdão, como você bem disse, diz respeito a mim que me ofendi, por algum motivo. Que me senti ofendido, você disse? Que eu me senti ofendido, de alguma forma eu me senti ofendido. Então, eu preciso perdoar. Não é? Quer dizer, a primeira coisa está aí nesse aspecto de eu ter me ofendido. Né? Por que eu me ofendi, né? Afinal de contas. Mas aí eu tenho que perdoar. Muito bem, o outro, ele cometeu algum erro, possivelmente, algum deslize, que gerou essa ofensa para mim. Eu entendi isso como uma ofensa. Mas o outro, às vezes, entendeu de outra forma. Então, a primeira pergunta: como eu faço para perdoar alguém que não é consciente da ofensa que cometeu? Alguém que não me pediu perdão? Ótima pergunta. Porque eu vou começar a dizer assim: não interessa o outro. Não interessa se a pessoa está certa, errada, consciente ou inconsciente. Não importa nem se ela teve a intenção. Porque às vezes, evidentemente, eu me magoo por questões onde a pessoa não teve a intenção. Não importa, gente, isso é muito importante. Ressignificar realmente o perdão significa que o problema da minha mágoa é inteiramente meu. Se o outro errou ou não errou, não é problema meu. Ah, mas me atinge. Isso não é problema dele, eu insisto. Se a gente observar a lei de causa e efeito, ela diz que tudo que acontece comigo jamais será uma injustiça. O outro pode ser injusto comigo, mas nunca, nem nesse instante, a vida estará permitindo que uma injustiça aconteça comigo. O outro pode, imperfeitamente, coitado, querer me ferir. E isso é um peso que ele começa a carregar a partir de hoje. Por isso, problema dele. O meu problema é o que eu vou sentir diante das situações. Então, é muito grave. Talvez a parte mais importante do ressignificar o perdão significa entender que o que o outro faz, com o que a vida faz, que os acontecimentos externos são irrelevantes na análise da questão. O que importa, o que é relevante, é o que eu sinto e por que sinto. E sempre sinto porque há algo que eu preciso aprender. Nunca eu sinto a mágoa pelo que o outro fez. Nunca eu sinto a mágoa porque o outro quis me ferir. Nunca. Eu sempre sinto a mágoa porque não estou educado, não aprendi ainda sobre aquele aspecto. Então, como você disse, a mágoa fala de mim. Se fala de mim, eu não preciso falar do outro. Não interessa. Não interessa. O outro é veículo. E aí eu não quero entrar na questão de por que ele é veículo, etc e tal, né? A não ser que vocês queiram. Mas esse é o ponto principal. Eu preciso olhar para mim, me voltar para mim. Ah, mas eu quero bater no outro. Eu sei que nós queremos bater na outra pessoa. Por quê? Porque faz milhares de anos que a gente faz como os animais fazem. Bateu, levou. Bateu, apanhou. Eu vou querer reagir. Eu sou agressivo para o outro. Nós precisamos romper com esse atavismo, né? Com esse condicionamento que a gente tem, com esse hábito, esse vício, que nos foi útil ontem, mas não é mais útil hoje. Por isso que eu acho que nas escolas um dia, e poderia ser o mais rápido possível, deveria ser proibido quando um aluno, numa redação, dissesse assim, ou escrevesse assim: meu amiguinho me magoou. Está errado. Essa frase devia ser considerada um erro do português, ou da língua.
A frase correta precisaria ser necessariamente: eu me senti magoado diante do que o outro fez. Eu me senti. É minha responsabilidade o que eu sinto. Ok, Zé? Era isso? Perfeito, maravilha. A gente quer sempre a vingança, né? Essa história da Sim. vingança, ele reagir. Ué, mas ele, enquanto ele não me pedir perdão, eu não vou perdoar. Pobre de você. Pobre de você. Porque assim, o perdão não vai libertá-lo de coisa alguma. Nós não temos. Que bom que nós não temos o poder de eliminar a consequência dos atos dos outros. Não é? Não temos. Né? Porque a gente só faria isso para algumas pessoas, evidentemente, interessados em algo. Né? Nós temos que perdoar por nós. Exato. Então, agora a segunda pergunta vai... Como assim? Como assim, segunda pergunta, Zé? Uma de cada vez. Uma de cada vez, não. Vai passar para os outros? Vai, claro. Desculpa, O Zé está embalado. Não, ele está entusiasmado, já queria fazer. É para você voltar, Zé. Porque Zé, senão você então fala eu vou 2, voltar. 3 perguntas e não volta mais, é muito chato. Eu vou voltar com mais 2 perguntas. Zé, o interessante, Zé, que o Edgar começou dizendo assim para você: não interessa o outro em relação ao perdão, né? Que coisa interessante. O importante é realmente que a gente não tenha esse sentimento. Eu não preciso perdoar ninguém porque eu não me magoo, né? Então, não interessa o outro. Bacana essa resposta aí. E o Osmar vai me perdoar porque eu quis atrapalhar. E a Márcia? Márcia, Márcia, é uma pergunta só, tá? Sim, senhor. A pessoa que pratica ofensa, eu não estou falando uma ofensinha, tá? Sei. Uma ofensona. Sim. Mata alguém. Enfim, algo que a gente fala assim, é imperdoável. Não é, mas vamos dizer que é algo que seja imperdoável. Se ela for perdoada, ela se livra de responder pelo que ela fez? Eu perdoei, pronto, perdoei. Ela está livre? Nem um milímetro. Ela está livre. Tá. A gente precisa entender para que serve, para que servem os acontecimentos, né? Quando, evidentemente que as leis divinas são absolutamente perfeitas, né? Então, quando eu faço um ato imperfeito, segundo a minha consciência, e esse aspecto é bastante importante, né? Se eu faço um ato imperfeito, que a minha consciência fala, epa, se a minha consciência dá aquela fisgada assim, ou seja, minha consciência, já temos condições de entender que aquilo não foi legal, imediatamente significa que eu estou em curso em receber, na lei de ação e reação, e vou viver uma consequência. Eu plantei e colherei. Isso é matemático. Mas por que eu colherei? Isso que a gente precisa entender. Por quê? Para que Deus fez umas leis assim? Para quê? Para que a gente sofra? Evidentemente que não faz sentido. Sempre há de ser para que a gente aprenda. Aprender o quê? A não fazer de novo. Por quê? Porque todas as vezes que a gente faz um ato imperfeito, que a nossa consciência entende como imperfeito, nós somos infelizes. Nós não conseguimos acesso à paz, que é sinônimo aí, no meu entendimento, de felicidade. Então, esse processo que eu disse não tem nada a ver com o outro. O outro não está dentro desta questão. Eu fiz um ato imperfeito contra você. Eu preciso, vejam bem, eu preciso da consequência. Por que preciso? Porque é uma das mais eficientes formas de eu compreender por que não devo fazer de novo. E por que não devo fazer de novo? Porque o fato de eu ter feito aquele ato imperfeito sinaliza que eu não entendi alguma coisa que me traz paz. A consequência
é um grande despertador que me chama a atenção para esse aspecto e me convida, quase que exige que eu olhe para aquilo e me esforce para entender o que aconteceu dentro de mim, para entender por que fiz, para entender quais são os pontos imperfeitos e para trabalhar fortemente em ajustá-los, chegando ao equilíbrio. Então, o fato de eu perdoar alguém não libera o outro de absolutamente nada. Nada. Ele me liberta, porém, do peso. Ele já é um processo de aprendizado. E por isso que perdoar não é simples. Porque ele exige um ressignificado do que é tudo isso e do que está acontecendo dentro de mim. No final das contas, ele exige que eu tome uma nova decisão a respeito da agressividade que está em movimento dentro de mim. Uma nova decisão. Não de lá retrucar e bater, mas direcionar essa energia preciosíssima da agressividade a meu favor, na construção da minha paz e não na destruição dela mesma. Ok? Muitíssimo obrigado. Obrigado também. Eu ia fazer outra pergunta, mas o Osmar falou que não pode agora. É uma de cada vez. Agora nós vamos receber a Renata para a melhor terceira pergunta que nós fizemos até agora. Está sem som, é isso. Pronto, consegui. Bem, então, Edgar, eu li o seu texto e achei interessantíssimo, porque começa, a primeira frase é: o caminho da felicidade cruza o rio do perdão. E aí eu fiz uma análise do texto todo e entendi que a ressignificação do perdão é a liberdade. Corretíssima. Tô a correta? Minha liberdade. É de quem dá o perdão. Então para que eu tenha a felicidade, então, né, eu preciso dessa liberdade, que é tirar essas amarras que me prende àquele a qual eu me sinto ofendido. Isso, não é? Exato. E aí eu achei uma frase do Tertuliano muito interessante, que ele diz assim: você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Agora você quer ser feliz pela eternidade, perdoe. Que lindo. Que lindo. Não é? Você tem a me dizer sobre isso? Olha, parece que a hora que a gente se sente ofendido, uma onda gigantesca nos impele a retrucar, né, a vingança, a reagir. É uma energia, de fato, dentro de nós. É como se a gente se dividisse em dois, uma parte de nós quisesse destruir o outro. Destruir a causa aparente, porque não é verdadeira, do que estamos sentindo, da dor que estamos sentindo. E de um outro lado, uma vontade de ter paz. Né? Principalmente daqueles que deixaram de perdoar muito, muito, muito tempo. Guardando dentro de si e alimentando dentro de si as únicas verdadeiras prisões que existem, que são aquelas que nós mesmos construímos e mantemos. Então, é por isso que eu falo para muita gente, eu acho que vocês já me ouviram falar, que eu gosto muito do fundo do poço. O fundo do poço é um lugar especialíssimo. Né? É o lugar onde você diz: eu não aguento mais ser como sou. Eu não aguento mais as minhas prisões, não aguento mais repetir o que tenho feito nos últimos séculos. É um momento de derrocada de tudo que mantemos
na nossa vida daquele jeito imperfeito. É um momento onde a gente se rende à luz, eu diria, inclusive. A gente se rende ao caminho de Jesus, a gente se rende àquilo que a gente sempre soube ser a solução, mas nunca quis. Então, o fundo do poço é divino, é especialíssimo. É essa guerra que Jesus disse que ele instalaria dentro do homem, né, entre o homem velho e o novo, aonde nós precisamos olhar para essa onda gigantesca de agressividade dentro de nós e usar a nossa vontade, que quando realmente utilizada é soberana e capaz de diminuir essa onda da agressividade que parece que nos domina, mas só nos domina porque a vontade se faz enfraquecida, porque a gente não a utiliza, né? Então, nós somos capazes de, diante daquilo que nos desequilibra de uma forma brutal, nós somos capazes de amansar este leão, amansar essa fera ainda indomada dentro de nós e encontrarmos a paz. Mas, para isso, me parece de enorme importância que a gente se prepare. Se prepare para essa situação, porque ela vai ocorrer. Nós vamos ser colocados diante de situações assim, muitas vezes na vida. E a gente tem que se preparar. Porque senão, nós vamos apenas, mais uma vez, repetir o que estamos fazendo nos últimos séculos. E a dor permanecerá dentro de nós, nos maltratando. Porque ainda não adquirimos suficiente lucidez para usar nossa vontade. Até porque, né, Edgar, nós não podemos controlar todas as situações. As situações vão acontecer independente do nosso controle, da nossa vontade, né? Você foi generoso, Osmar. Eu já diria assim, nós não podemos controlar nada. Você foi generoso. Sim. Obrigado, Renata. Zé, agora você pode fazer sua segunda pergunta. José? Acho que ele congelou. Enquanto o Zé não descongela, Edgar, nós estamos recebendo aqui cada comentário maravilhoso em relação à palestra, viu? Que bom. Alguns depoimentos maravilhosos. Depois eu gostaria muito que você lesse os comentários quando acabar a palestra, viu? Com certeza. José, por favor. Desculpa, Osmar, tá cortando um pouquinho aqui para mim, mas acho que sim, vocês devem estar me ouvindo. Poxa vida. O José saiu. Teve algum problema técnico lá. Vamos lá com a Márcia, então? Vamos. Edgar, eu estou tentando aqui formular a pergunta que eu escrevi que eu não estou conseguindo entender a minha pergunta. Então, vou... Doida, né? Ó, do ponto de vista profundo, o ofensor, ele mora dentro de nós. Ele não é uma coisa que está fora. Ele está dentro de nós mesmos. É isso? De um ponto de vista profundo, se a gente for pensar mesmo, só nós temos a capacidade de nos magoar. Sem dúvida. Não é uma pessoa que nos magoa. Perfeito. Somos e por nós isso mesmos. que é verdadeiro quando dizemos, ou quando se diz, que o outro é um espelho. O outro... E por que o outro é um espelho? Porque ele me mostra. Não é que o outro é igual a mim. A gente, às vezes, acha que essa expressão significa, mas o outro é diferente de mim. Não, não. O outro, ao agir, mostra o que está acontecendo dentro de mim. Então, olha só, a gente vive, está lá vivendo numa boa, tá tudo quieto dentro da gente. A maioria das coisas estão quietas. Ninguém mexeu conosco, todo mundo fez a nossa vontade, tá tudo quietinho lá dentro, não é? A gente, nossa, que delícia, sou feliz, olha, a felicidade existe na Terra, só porque todo mundo faz o que a gente quer. Não dura muito tempo isso, porque a gente também não se aguenta, não é? Mas aí alguém... E veja, a gente precisa abrir essa questão. De repente, hoje fez 35 graus. A gente precisa perdoar a temperatura.
o dia, porque ele ousou fazer 35 graus. E eu não queria. Né? O cachorro latiu mais alto e ele me incomoda. Isso tudo está falando de mim. Tudo o que me incomoda fala de mim. Fala de pontos dentro de mim à espera de equilíbrio, à espera do esforço da autoeducação. Então, com certeza, só eu posso me ofender. Porque só eu posso me libertar. E o sentimento de ofensa, de mágoa, eu vou falar de incômodo, porque parece que incômodo talvez reúna todas as questões, está falando de aspectos de mim mesmo, que talvez eu ainda desconheça, mas que estão se revelando para que eu cuide. Então, a grande pergunta que eu aproveito para fazer a todos nós é o seguinte: mas que queremos mesmo ser felizes? Sim. Então a gente precisa cuidar de tudo que nos incomoda dentro de nós. A eliminação do inimigo não mudará, não nos trará liberdade. Matar, das múltiplas formas que isso é possível, inclusive não materialmente, se afastar, evitar, fugir de alguma coisa que nos incomoda, não muda nada o fato de permanecermos da prisão daquele ponto deseducado, desequilibrado dentro de nós. Por isso que as experiências da vida são tão importantes. E é por isso que, como seres sociais, a gente precisa viver nos relacionamentos sociais que nós temos, porque eles nos mostrarão os pontos que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Ok? Ok. Muito bom, obrigado, Marcelo. O José, pode fazer a tua pergunta agora? Beleza. Acho que agora não vai cair. Bom, vamos então retomando, Edgar, das perguntas que eu estava fazendo sobre esse aspecto do pedir o perdão, né? Primeira pergunta: eu preciso esperar que alguém peça perdão para mim? Tá, não preciso. Segunda questão: agora, e aquela pessoa que vive me pedindo perdão de tudo? Ele erra, pede perdão, aí ele erra de novo, pede perdão, ele fica errando contumazmente. Ou seja, nós estamos falando do abusador, aquele que abusa de uma determinada pessoa e pede perdão constantemente. Como que essa pessoa que está vivendo nesse ambiente, nessa situação, como que essa pessoa deve lidar com o perdão? Fantástico. Você acabou de me oferecer outro exemplo de frase que no futuro vai ser proibida na língua da gente. Um dia será errado dizer ou escrever que alguém abusou de mim, né? Eu só poderei dizer que eu me deixei ser abusado, né? Então, esse é o grande ponto, e isso já começa numa ressignificação. A gente precisa entender que eu permito que as pessoas ajam comigo como elas querem. Eu permito. E eu não estou dizendo aqui que a gente deve ser rude, bruto, nada disso. Mas nós precisamos pensar com mais profundidade como são as nossas relações afetivas. As relações, de forma geral, os nossos relacionamentos. Se a pessoa vive me pedindo perdão e continua errando as mesmas coisas, né? Eu insisto. Primeira coisa, isso me afeta? Isso me incomoda? Então eu tenho um problema. Isso não me incomoda? Puxa, que bom, então eu estou livre, eu estou em paz. Eu observo o outro fazendo isso e observo que isso representa certamente um desequilíbrio da parte dele, algo que precisa ser ajustado, né? Um engano da parte dele. E isso, sabe o que me traz, gente? A possibilidade de ajudá-lo. A possibilidade de ajudá-lo.
Se eu consigo, em paz, detectar que algo não está bem no outro, que vive se colocando talvez numa posição inferior e para tudo pede perdão, com medo de que eu me magoe, com medo de que eu me afaste da pessoa, numa situação de subserviência ou num receio de que eu não lhe dê mais o valor que ele tem, preciso ajudá-lo, né, para que ele entenda qual é o valor que ele tem, que ele não precisa pedir perdão a cada respiro, a cada passo, né, que se eu me magoar, o problema é meu. E se ele quiser errar, é problema dele. Né? Então, é preciso trazer clareza, essa clareza que o Cristo e a doutrina nos trazem e que podem ajudá-lo a se libertar desse processo, que certamente pode ser bastante doloroso, pode esconder ou facilmente levar a uma situação bastante dolorosa para a pessoa. Ok? Perfeito. Obrigado. Vou segurar a terceira pergunta, senão os magos da boca. Guarda aí que eu tô curioso. Edgar, será que a gente pode falar o seguinte? Olha, para essa pessoa que a gente chama de abusador, como José chamou, talvez uma frase que caiba seria o seguinte: não importa o que você faz para mim, eu sempre vou te amar. Divino isso, né, Osmar? Divino isso. Que a gente possa falar isso e ser verdadeiro para cada vez mais pessoas, não é? Será perfeito. Será perfeito. A Márcia já fez a segunda dela, então agora é a Renata que fará a segunda pergunta. Então, sabe que eu acho muito interessante, Edgar? Todos nós, frequentadores das casas espíritas, conhecedores do Evangelho do Cristo, nós sabemos que o tripé, né, da nossa doutrina é fora da caridade não há salvação, e caridade é fazer o bem, se colocar no lugar do outro, indulgência e perdoar, não é? E eu me lembro que quando eu comecei a estudar essa doutrina, eu tinha uma questão a ser perdoada, pessoas que eu precisava perdoar. E eu percebi que não bastava o meu querer, era necessário um tempo, porque perdão é um processo Sem dúvida. até de autoconhecimento, né? Por que eu me ofendi? Por que assim, tudo se tornava menor quando eu tomava distância? Alguns fatos não, eu demandava mais tempo, mas outros eu me envergonhava de ter que dar o perdão, porque é um ato de coragem, porque na verdade nem era o caso. Acho que não sei sim. se eu estou me fazendo entender, né? A pessoa te ofende, você fica todo injuriado, passado o tempo você fala, nossa, mas não era para tanto. Né? E aí, quanto é difícil dar o perdão de alguma coisa tola, porque é você ir lá e reconhecer. Né? Mesmo que você tenha que dar esse perdão, é vexatório. A situação que você se colocou como ofendido, você percebe que é ridícula. E outros perdões também, que são, então, demandam esse processo. E aí eu me lembro de uma frase que muitos falam, perdão é para os fracos. E hoje eu entendo que o perdão é só para os fortes, porque você tem que passar por um processo depurador. Você concorda comigo? Sim, concordo, se a gente considerar que esse processo depurador é uma autodepuração, né? Quando você falou de Sim. autoconhecimento, né? Sim. Eu entender por que doeu. Porque dói. Evidente. Senão a gente não estaria falando de perdão. Né? Por que a gente fala que Deus não perdoa? Porque nada dói nele. Não há possibilidade de um filho de Deus fazer algo que o incomode. Jesus também não perdoou. Nós não o ofendemos. Nós não o magoamos. Né? Nós sim, por conta da nossa imperfeição, a gente se magoa. Então, o processo de depuração é esse processo onde eu olho para mim e me pergunto, poxa, mas tá magoado com o quê?
que está acontecendo? E, evidentemente, que há situações onde a gente precisa de um tempo, às vezes muito tempo. Mas isso não importa, pode demorar anos. O importante é que esse processo seja verdadeiro, que você seja honesto com você e você, de fato, esteja fazendo esse trabalho dentro de si. Um trabalho de entender por quê. Por quê? Né? Por que me magoa assim? E olha, todas as vezes que eu me perguntei isso, quando me senti magoado, todas, 100%, eu tenho 55 anos, em 100% das vezes que eu me senti magoado, em 55 anos, eu fazendo porquês sucessivos dentro de mim, usando a técnica dos 5 porquês, dos 20 porquês, se necessário for, eu sempre, lá no final, na última, na derradeira resposta, para mim mesmo, eu encontrei o fato de eu me amar muito pouco. E, portanto, e por isso, exigir que o outro me respeite, exigir que o outro me compreenda, que o outro me dê atenção, que o outro me dê, muitas vezes, o que ele não tem para dar. Então, diante desse fato, dessa resposta que é unânime dentro de mim, unânime, fica muito claro que quando a gente cuidar da visão e do entendimento e do significado que a gente dá para nós mesmos, nós vamos resolver todos estes problemas. Amar a si mesmo, que tem a ver com o auto-perdão também, né? Que é extremamente valioso. Certamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Sartre tem uma frase bastante bacana sobre esse assunto, Edgar. O Sartre, né, Jean-Paul Sartre, falava o seguinte: não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Olha, o que você acha? Se o Sartre só tivesse dito isso, valeria. Eu defendo com unhas e dentes essa colocação do Sartre. Porque é exatamente isso. É isso que importa. O que eu faço com as coisas que acontecem? Porque, gente, convenhamos, nós precisamos definitivamente entender que fora do meu ser, eu não tenho controle de nada. Quando eu falo fora do meu ser, não é da minha pele para fora, é do meu espírito para fora. Porque eu também não tenho controle sobre o que acontece na minha pele, dentro do meu corpo. Né? Eu posso morrer agora, tá certo? O corpo pode morrer agora, então eu não tenho controle nenhum sobre ele. Agora, para as coisas dentro de mim, eu tenho poder. Não uso, porque sou aprendiz, todos nós. E toda a vida, no meu entendimento, é sobre isso. Para eu me conquistar, né? Ao invés de tentar ganhar o mundo inteiro e me perder. Né? Sobre mais ou menos isso, a Lilian fez uma pergunta. Você consegue ler aí? Boa noite, amigos. Normalmente falamos de perdão no sentido de perdoar o outro, mas sabemos que é muito importante também nos perdoar. O auto-perdão. O auto-perdão é um ato de amor a si mesmo. O auto-perdão é um golpe, infelizmente nem sempre fatal, no nosso orgulho. O auto-perdão é a gente se abraçar, se auto-abraçar e se auto-compreender de verdade. Deixando um pouquinho o orgulho do lado de fora. Porque o orgulho, ele cria uma autoimagem de perfeição dentro de nós. Quem se envergonha é o orgulho, não somos nós. Quem se envergonha, é o orgulho dentro de nós, né? Quem se envergonha é assim, mas eu não sou. A pessoa está falando que eu sou imperfeito, mas eu sou mesmo. Mas ela não pode falar, ela pode falar, porque é verdade. Né? E quando eu olho para mim e falo, é isso mesmo. E eu me perdoo por ser ainda como eu sou, quando eu me perdoo por não ser perfeito ainda, e mesmo assim sou absolutamente digno do amor do Pai,
e do amor que eu preciso ter para mim mesmo. Quando conseguimos isso, nós estamos dando um passo gigantesco na direção da paz, gente. Gigantesco. Por isso que às vezes eu penso que perdoar o outro é facílimo. 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 E mais complexo, e por isso mais importante ainda, é perdoar a si mesmo. Porque ele tem a ver com aquela causa raiz que eu disse há pouco, porque o auto-perdão, ele mexe com a estrutura do não-amor que a gente tem conosco mesmo. E ele nos aproxima, ele é um passo na direção da gente se amar. Né? O auto-amor é um auto-perdão também. Né? Por isso que ele é absolutamente importante. Absolutamente. E aí, só para finalizar, nós espíritas falamos ainda muito fixados na lei da lei de justiça e talvez ainda bastante desatentos à lei do amor. A gente fala assim, não, Deus, eu mereço castigo, tá certo, porque eu não mereço, eu fiz aquilo. E a gente, infelizmente, não ouve Deus nos dizendo assim, mas, de fato, você não merece. Mas eu amo você mesmo assim. E a dor que você está sentindo, a consequência, blá, 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 não é porque você não merece, é porque você precisa. Mais uma vez, o aprendizado, né? É isso mesmo. O José está salivando lá para falar a terceira pergunta, Edgar. Que bom. Eu estava ansioso mesmo para fazer a minha terceira pergunta, porque as perguntas e todo o assunto ele está indo na direção das perguntas. O assunto é muito fascinante, né, Zé? Fazendo. Então, não, demais. Aí nós falamos primeiro da pessoa que não pediu perdão, que eu não preciso esperar pedir perdão, a pessoa que pede perdão toda hora, tá? E agora entrou justamente com a pergunta da Lívia sobre o auto-perdão. Né? Eu vou me perdoar. Tá? E Deus, né, entende isso. Então, nas religiões, de uma forma geral, nós somos conduzidos, né, a entender que nós estamos numa evolução e que nós cometemos alguns erros. Então, eu cometo erros contra os outros cometem erros contra mim, e eu cometo erros ou faltas contra a lei divina, né? Contra a lei de Deus, que é a lei do amor. Muito bem, peraí. Se o perdão é necessário, eu devo pedir perdão a Deus? Se eu estou errando contra a lei divina, eu devo pedir perdão a Deus, Edgar? Deus não precisa que a gente peça perdão a Ele, mas a gente precisa pedir perdão a Ele. É uma coisa um pouco louca isso, né? O Pai, a gente, veja, deixa eu me recolocar. Se eu disse há pouco que o perdão é para mim, não é para o outro, não é para Deus. Então, o ato de, quando eu peço perdão, eu preciso querer dizer ao Pai que eu compreendi o que fiz e que me arrependo. Que não gostaria de fazer. É apenas uma sinalização. É um ato de humildade importante para mim. Porque pedir ou não pedir perdão a Deus não mudará em nada o que vai acontecer. Mas me mudará. Me mudará ou significa uma mudança ocorrida dentro de mim. Então, faz parte do relacionamento que nós precisamos construir de forma cada vez mais honesta e madura de nós para com o Pai, o ato de pedir perdão a Ele. O ato de nos dobrarmos, de nos... eu vou usar uma palavra que eu acho que não existe, mas deveria existir.
de nos humildificarmos, de nos tornarmos humildes, de nos fazermos humildes perante a grandeza do amor do Pai, que é sempre absolutamente amorosa conosco. Então, nós precisamos pedir perdão ao Pai, mas Ele não precisa. Não por Ele, por nós. Ok? O Fernando Vieira está escrevendo aqui que está com saudades do José Rubo. E os comentários estão cada vez melhores, viu? Obrigado ao pessoal que está escrevendo para nós aqui. Tá só contribuindo para enriquecer mais a nossa noite ainda. E por falar em enriquecer a nossa noite, a pergunta é da Márcia agora. A palavra perdão vem de perdonare, que significa literalmente permitir-se doar. Quando eu perdoo, o que eu estou doando, Edgar? Olha, que bom que você falou isso, sabe? Porque assim, toda a minha fala teve o objetivo de chamar a atenção do que nós devemos fazer dentro de nós para que nós nos libertemos, né? Mas evidentemente, que quando perdoamos, nós temos a possibilidade de fazer caridade. Nós temos a possibilidade de finalmente compreender o outro. E isso é um ato de amor ao outro, mas que só consigo se me liberto. Por isso considero extremamente importante e faço ressalvas muito fortes a questão de que o perdão é uma libertação que eu dou a mim e que me viabiliza dar ao outro a minha compreensão. Dar ao outro o meu olhar de compaixão pelo outro ter errado. Um olhar de compreensão que deve dizer ao outro que, no fundo, ele não me feriu. Ele não feriu nada de que não estava já ferido. Nada. Ele não criou desequilíbrio dentro de mim. Ele já existia esse desequilíbrio. Ele apenas fez, com o ato dele, que isso viesse à tona. E me enriqueceu. Me deu essa oportunidade. Por isso, quem perdoa quase agradece. Quase agradece. De tamanha que pode ser a compreensão do que aconteceu ali, da oportunidade divina. Por isso que os espíritos dizem que os obsessores são nossos professores. E precisamos entender todas as pessoas, estender todas as pessoas que nos ferem, estão ali como abrindo um ensejo de aprendizado para todos nós, a ponto deles se tornarem, sem saber, professores, que podem me ajudar a me libertar, para que eu aprenda a equilibrar-me sobre aquele aspecto, para fechar uma ferida muito aberta. Então, o ato de perdão, de perdoar, ele é também um ato de caridade, se for entendido dessa forma. E ele também é um ato de agradecimento. Olha só o quase absurdo que eu vou dizer. É como se a gente agradecesse pelo outro ter me mostrado que eu ainda me ofendo por aquilo que o outro fez. E me deu a oportunidade, e quem sabe desta vez, de me libertar e de finalmente aprender para que eu nunca mais me sinta ofendido por um acontecimento desse tipo. Então, sim, é um ato de doação. Em primeiro lugar, para mim mesmo. E depois para o outro. Muito bom. Fiquei arrepiada aqui. É lindo. É lindo mesmo. Renata, por favor. Bom, acredito que seja a última minha pergunta, né? Uhum. Bom, você entende, Edgar, que a tríade, então, da caridade, né, ela compreende, então, a benevolência, a indulgência e o perdão.
E você compreende, como eu entendo, que foi colocado numa ordem de grau de dificuldade? Por exemplo, é muito fácil, às vezes, fazer o bem, né? Nem sempre é fácil, mas é fácil. Se colocar no lugar do outro já exige um grau de dificuldade um pouco maior. E perdoar, eu acredito que seja o mais difícil, por isso que foi colocada essa classificação por Kardec, né? É benevolência, indulgência e perdão. Talvez seja um grau de dificuldade, como você bem ressaltou, talvez sejam porque é uma escada, cada um é um degrau, né? Será que a gente consegue perdoar sem indulgência e benevolência? Será? Talvez não, né? Como que eu vou conseguir perdoar sem ser indulgente, né? Sem compreender, sem olhar para o outro e ver como o outro sofre por ainda não conseguir errar. E como o outro sofre mais ainda, porque quer me ferir. Uma coisa é a gente errar sem querer, por desleixo que seja, por omissão, por inconsciência, uma coisa. Mas o outro quer me ferir. Ele é mais necessitado ainda. Ele é mais doente ainda. Nós, vamos inverter a situação. Quando eu quero ferir, quando eu me planejo para amanhã cedo eu chegar na empresa e falar aquela palavra que vai cortar como um bisturi o outro, eu estou profundamente doente. Profundamente doente. E preciso de indulgência. Preciso de benevolência. E por que não? Também preciso de perdão. Porque o perdão aí, ele funciona praticamente como um sinônimo de compreensão. É o olhar do outro e ver, meu Deus, como o Edgar está doente. Ele até quis me ferir. Preciso orar para ele. É isso que eu entendo que Jesus quis dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos, senão aqueles que nos ferem? Desculpa, senão aqueles que querem nos ferir, né? Sim. Agora, se a gente se fere ou não, isso é conosco, como também disse Sartre, né? Se a gente se fere ou não. Se eles conseguem... Nós não conseguimos ferir Jesus. Não conseguimos. Fomos até... tentamos bastante, mas não conseguimos. Ele é livre, né? Livre, com certeza. E realmente perdoar é muito difícil, Renata, no meu modo de ver, né? O Edgar que vai falar sobre isso. Mas Jesus já falou para a gente dar outra face quando for ferido, né? Para dar a outra face, nós temos que ter uma força, tem que ter uma valentia, né? Que não é só nossa, tem que vir de Deus também essa força, né? Então perdoar realmente, acho que foi você que tinha comentado antes, perdoar não é para os fracos, perdoar é para os fortes mesmo. Você não acha, Edgar? Eu não usaria a palavra forte aí, né? Mas não que esteja errado, eu usaria para os que compreendem, né? Perdoar, gente, é divino, de fato, né? Exige que a gente se ame muito, porque quando a gente se ama, a gente é inatingível, nada nos ferirá, né? E eu entendo que o não se amar é a causa, talvez, de quase todos os nossos sofrimentos. Por não nos amarmos, talvez a gente cometa tudo que a gente comete, né? Olha, a gente viu com a vida de Jesus o que traz aquele que ama-se. Porque quando a gente se ama, a gente libera o poder de amar todo mundo, como ele fez, né? Então, assim, o perdão realmente, como eu disse no começo, porque eu vi também, é uma das ferramentas mais importantes. E a gente precisa ampliar a questão e não se ater só que a gente precisa perdoar alguém. A gente precisa perdoar tudo. Tudo. O tempo, o ônibus que a gente perdeu, o pneu que furou,
o corpo que dói, que envelhece, o tempo que passa, a temperatura que se altera, o outro que fala, os animais que chegam, que saem, que picam, que latem, tudo que nos incomoda. Por isso que, ali no começo desse capítulo, né, Osmar, eu coloquei uma frase que me chama muito a atenção, que agora eu não vou lembrar quem que é o autor, mas diz assim, que eu possa perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha a perturbar o meu coração. Cada ofensa que venha a perturbar, não é ofender. Então, assim, o que eu tenho que perdoar? Tudo que me perturba. Eu tenho que perdoar o meu estômago porque está com fome. É isso. Bem, eu quero agradecer a todos vocês, mas eu quero agradecer primeiro nossos amigos que estão nos ouvindo aqui, né? Infelizmente chegamos ao final, mas eu quero deixar o nosso encerramento com algumas mensagens. Primeiro, perguntando aos nossos internautas, a cada um de vocês, e vocês, estão conseguindo perdoar? Lembrando que nossa vida, como nós falamos hoje aqui, está cheia de acontecimentos que vão nos fazer provar essa afirmação, se a gente consegue ou não consegue fazer o perdão. Se você ainda não consegue perdoar a si mesmo ou aos outros, ore para o seu espírito protetor, ao seu anjo da guarda, faça um exercício de autoconhecimento, lembre desses ensinamentos maravilhosos que ficaram aqui com o Edgar hoje e seja feliz. Né? Você perdoando, você se liberta e, como diz o Edgar no começo desse capítulo do livro dele, você tem que passar por esse rio. No final do rio você vai encontrar o bem-estar e a felicidade. O perdão realmente é muito importante para nós. Eu quero deixar outra mensagem para vocês também sobre caridade. Como vocês sabem, né, nosso centro Irmã Catarina passa por dificuldades como todos estamos passando nesse momento de pandemia. Então, continua sendo muito importante para todos nós a sua ajuda, no sentido de que a gente precisa de atender uma quantidade muito grande de famílias necessitadas. Então, se vocês puderem continuar nos ajudando com doação de alimentos, de roupas, móveis, utensílios, material de limpeza e de higiene pessoal, ou até materialmente através de dinheiro também, entre no nosso site. Já temos um site, né, ceiquebauru.com.br, e lá vocês vão ver como fazer a doação. Então, a gente continua contando com a bondade do seu coração. No mais, muito obrigado, Renata, muito obrigado, Márcia e Zé. Eu gostaria então de começar pela ordem inversa agora e que a Renata desse seu boa noite. Por favor, Renata. Bom, boa noite a todos. Como sempre, é muito esclarecedora as palavras do Edgar. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, José. E Osmar, por essa oportunidade. E que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos de hoje. Se Deus Muito quiser. obrigada. Obrigado por ter participado, Renata. Márcia. Eu que agradeço. Boa noite a todos, que vocês tenham uma excelente semana. E gratidão, Edgar, por tantos ensinamentos tão preciosos que a gente vai levar aí com a gente, tentar melhorar um pouquinho, né? Não vai ser de um dia para a noite, mas a gente precisa ouvir para começar, né? Para querer. E só acrescentando aí a tudo que o Edgar falou, eu acho que quando a gente libera perdão, é como se a gente se libertasse de uma autoflagelação, né? A gente deixa de ser os nossos próprios algozes. Então, obrigado, gratidão a todos. Obrigado, Osmar, pelo convite, Renata, José, um abraço a todos. A todos que escreveram para nós hoje aqui, nós vimos a Vanessa Grifone, o Cristiano, que faz tempo que a gente não vê o Cristiano, quem mais escreveu aqui? Antônia Martins, a Aparecida Regina. Olha, tanta gente, Antônia escreveu bastante para nós também, a todos vocês, nosso muito obrigado. A todas as pessoas que assistiram, mas não escreveram, também muito obrigado a todos vocês. Nossas reuniões
só ficam melhores com a opinião de vocês, com seus comentários, e a participação de vocês é muito importante, porque não adianta a gente clamar no deserto, né? Então, mesmo que a opinião de vocês esteja contra o que nós estamos falando, não tem importância, o importante é que vocês participem de alguma maneira, porque de um jeito ou de outro, tanto nós quanto vocês estaremos refletindo sobre o assunto. Então, nos alegra muito os comentários de vocês. Um abraço especial para o Edgar, um grande beijo para você, Edgar. Obrigado por todas as vezes que você tem nos atendido com tanta boa vontade. E a noite foi maravilhosa, né? Eu acho que nós saímos daqui hoje tão leves, e só temos a agradecer a você. Poxa. Você poderia, por favor, encerrar e fazer a prece? Com certeza, muito obrigado. Olha, gente, o que dizer, né? É uma alegria mesmo estar aqui, um momento precioso. E acreditem no que eu estou dizendo. É muito importante para mim. O palestrante, eu acho que ele precisa da palestra para movimentar o que diz dentro de si mesmo, né? Talvez seja a sua forma de se lembrar, de repassar, de manter vivo, se ele acredita no que diz, para a sua própria vida. Então, vocês me deram esse presente de estar com vocês, de poder falar sobre esse tema que eu considero um dos mais importantes na vida das pessoas. O perdão, filho do amor, o perdão é muito mais, por mais difícil, por mais profundo que seja, ele é mais compreensível que o amor. Como é filho, ele nos aproxima do amor. Então, muito obrigado a todos que nos envolveram, nós 5, em energias tão doces, tão ternas, tão preciosas. Que Jesus realmente nos abençoe bastante. Vamos agradecer. Oi, Osmar. É que agora o José Rubo conseguiu voltar, eu gostaria que ele desse boa noite dele também, antes da prece, por favor. Claro, perfeito. Obrigado, pessoal. Vou dar uma boa noite bem rápido antes que eu caia de novo. Então, muito obrigado, Osmar, pelo convite. Obrigado, Edgar, pela palestra excelente. E a Renata e a Márcia pela companhia. Obrigado a todos que nos ouviram. Tenham uma boa noite. Obrigado, Zé. Obrigado. Vamos fechar nossos olhos, nos interiorizarmos e termos a mais nítida sensação de que a bondade e o carinho do Pai estão conosco. Nós poderemos senti-los dentro de nós. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pela sua presença em nossas vidas, dentro de nós, a todo instante. Obrigado por este amor que ainda começamos a compreender e que só de observá-lo ao longe já nos toca tanto e já nos diz da felicidade que pouco a pouco fará parte do nosso coração. Obrigado, Mestre. Que essa luz que brilha do seu coração para o coração de cada um de nós seja cada vez mais nítida para todos e que ela seja o grande alicerce, o grande apoio para a gente prosseguir sorrindo, alegre, animados na vida que não é ruim, porque ela é sempre, sempre o caminho para sermos cada vez mais felizes. Muita luz para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço a todos vocês. Tenhamos todos uma boa semana sob a proteção de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, com a palestra do César Moron. Um abraço a todos. Até amanhã. Muita luz.